Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. Recebendo aqui no Café com Política de hoje o deputado federal do Partido Novo, Lucas Gonzalez. Bom dia, você que já esteve aqui com a gente diversas vezes no Café com Política. Bom dia, Thalita, bom dia, ouvinte do Super Notícia. Para mim sempre uma alegria estar aqui com vocês, essa rádio que tem um carinho muito grande. Lucas, Romeu Zema enfrentou logo no primeiro mês à frente do estado o rompimento da barragem em Brumadinho. Pegou a todos nós, né, de surpresa, infelizmente uma surpresa ruim. Como que o senhor acompanhou e acompanha a situação da mineração no estado, em especial da Vale? Um fato que chocou não só Minas Gerais, mas todo o Brasil, todo mundo. É uma situação muito triste, muito triste. E eu fui um dos primeiros deputados, antes de ser empossado, inclusive, porque a posse só dia 1º de fevereiro, a estar lá. Eu estive lá no sábado pela manhã, ocorreu na sexta, mas sábado pela manhã eu já estava lá, domingo também retornei. Depois disso, lá na Câmara dos Deputados, foi aberta a comissão externa de Brumadinho, com participação ativa de vários membros da bancada federal mineira, e fizemos inclusive audiências públicas no município de Brumadinho para ouvir as pessoas, ouvir a comunidade. Lá em Brasília, inclusive, também ouvimos o Corpo de Bombeiros, que atuou de alguma forma para tentar mitigar ali a dor das famílias, nos resgate e tudo mais. Então essa foi a nossa atuação. E essa semana, Thalita, para nossa alegria, né? Se é que pode falar esse termo, dada a circunstância, mas o presidente da Câmara dos Deputados autorizou a abertura da CPI de Brumadinho lá na Câmara dos Deputados. Já ocorre uma CPI paralela no Senado Federal, mas também teremos a CPI de Brumadinho na Câmara, e a gente espera dar soluções mais práticas, mais factíveis, mais reais à população mineira, que hoje vive um medo, vive receosa de que aconteçam novamente essa tragédia, situações como essa. Então, em breve essa CPI será instalada e eu serei um dos membros dessa CPI representando o Partido Novo. Pois é, deputado, o senhor fala em medo de que novas tragédias como essa aconteçam, né? A gente sabe também em relação à economia, porque muitas cidades mineiras, Minas Gerais, vive praticamente aí da atividade mineradora. E a situação vai se complicando ainda mais desses municípios por causa da economia. Nós tivemos Nova Lima, por exemplo, ali em Macacos, né? Principalmente na época do carnaval, as sirenes tocaram e a gente ouviu relatos de comerciantes, donos de pousadas, que a cidade estava praticamente vazia justamente no carnaval, época em que Macacos ficava super lotada. Como explicar, Lucas, para esses comerciantes, donos de pousadas, para a população dessas cidades que convivem com esse medo de que a mineração ainda é importante para Minas Gerais? Minas Gerais traz Minas no nome, no seu conceito, na sua história, na sua trajetória. Se carrega a mineração, né, na história. A história de Minas passa pela exploração mineral. E eu acho que nós, como políticos, como sociedade civil, acredito que, salvo engano, recentemente aqui na Super Notícia veio o presidente da FIENG, que comentou um pouco essa análise econômica da mineração. Nós precisamos entender que a mineração é sim uma atividade econômica importante para o estado de Minas Gerais. Essa não é a pergunta. A pergunta é: se é importante, como fazer para que essa atividade seja realizada de forma segura e sustentável, sem gerar esse receio, esse medo, tantos problemas como vem gerando nesses últimos meses, em especial esse ano 2019, sem de forma alguma esquecer o ocorrido em Mariana alguns anos atrás. Mas também é importante a gente aproveitar tal circunstância e já reinventar Minas, a Minas Gerais do século XXI. Nós não podemos ficar apenas apegados à história e apegado a essa vocação mineira que é a mineração. É importante também a classe política, a sociedade civil, a iniciativa privada reinventar o nosso estado, repensar formas de atuarmos no setor econômico, gerar emprego, gerar renda, independente da mineração, porque a mineração um dia vai acabar. Então, é importante que a gente já comece a reinventar um pouco a história do nosso estado
para, quem sabe, termos aí uma nova economia completamente diferente daqui a alguns anos. Lucas, o Estado se encontra hoje numa situação financeira preocupante. A gente sabe que tem atrasos em repasses, salários ainda parcelados, e o Zema está enfrentando ainda uma outra situação complicada, que é a dos deputados estaduais na Assembleia, principalmente do PSDB. Na última semana, o governador deu uma declaração acusando as gestões tucanas da situação fiscal em Minas. Essa falta de articulação do governador pode dificultar ainda mais o relacionamento dele com outros parlamentares? É importante esclarecer para o ouvinte que não é o governador Zema, é o governo de Minas que passa uma situação caótica. Se pudesse ser qualquer outro partido no poder, qualquer outro político no poder, o Estado estaria na mesma situação. O Estado hoje tem um déficit de 30 bi herdado aí do último governo. Nós temos uma previdência que só ela gera também um déficit de aproximadamente 16 bi por ano, e tende a aumentar, e nós temos um déficit no orçamento desse ano de 11 bi, ou seja, vamos arrecadar 11 bi a menos do que vamos gastar, 11 bilhões de reais. Então a situação fiscal do Estado, ela é caótica, e não adianta apenas ficar criticando o governo, criticando suas decisões, se não pensarmos coletivamente soluções sustentáveis que vão trazer, de alguma forma, minimizar esses impactos fiscais no nosso Estado. Então a gente precisa criar conexões, trabalhar em prol de soluções conjuntas. Sobre a articulação do governo do Estado com a Assembleia de Minas, por ser deputado federal, a gente acaba acompanhando mais pela imprensa e por alguns amigos que temos na Assembleia. Acredito que, por o trabalho estar no início, é preciso um pouco de paciência. O governador nunca foi político, a sua equipe também tem feito um bom trabalho, na minha opinião. É necessário um pouco de paciência e entender que, às vezes, os políticos mais tradicionais pedem alguma coisa que não pode ser correspondido. E isso acaba gerando um certo atrito. Acredito que essa relação tem sido azeitada e acho que vai acalmar aí para o futuro. O regime de recuperação fiscal é negociado com a União, envolve uma repactuação da dívida que Minas tem com o Tesouro Nacional, hoje superior a 90 bilhões. Esse plano, arquitetado aí pelo governo de Minas, possibilita ainda que o governo estadual tenha acesso a financiamentos, só que em contrapartida, o Estado se vê obrigado a adotar medidas impopulares, como, por exemplo, a privatização de estatais. Pelo teor dessas medidas, os deputados, até da base mesmo do Romeu Zema, avaliam que vai ser difícil que essa aprovação aconteça. O que o governador precisa, na opinião do senhor, fazer para aprovar essa recuperação fiscal, que para o governo de Minas é o que precisa para Minas começar a andar em relação à economia? Os mineiros de todas as regiões de Minas, e Minas é quase um país, né? São várias minas dentro de Minas, precisam entender que Minas Gerais passa, de fato, um problema fiscal gravíssimo. Dívidas e mais dívidas, e a gente vê na rua, saúde, as UPAs, os hospitais superlotados, não tem escola, a segurança está péssima, as estradas nossas estão terríveis, agora vem o feriado, a gente torce para que não tenha nenhum problema nas estradas. Enfim, Minas Gerais passa um problema muito grave, falta investimento, falta recurso, e para isso é necessário a reforma administrativa, é necessária a reforma fiscal, é necessário a nova Previdência, para que a gente possa adequar as contas do governo e voltar a aplicar recurso financeiro aonde precisa. Saúde, educação, segurança e infraestrutura. O governo vai ter que investir nesse relacionamento político, nessa que a gente fala chamada articulação política, que é a conversa, que é o respeito, que é o diálogo, e nada mais do que isso. Não é troca de favor, não é cabide de emprego, mas sim o respeito, o diálogo, a verdade, ouvir as pessoas, participar, os demais políticos e partidos, das soluções sustentáveis, inovadoras e disruptivas para o nosso Estado, e assim construir soluções que vão colocar Minas Gerais no eixo de novo. E a bancada federal vai ter também um papel importante nessa renegociação da dívida, juntamente com a União, bancada federal que já tem conversado sobre isso, e também estamos lá, os 53 deputados federais mineiros, fazendo o nosso melhor para estreitar a relação com o governador e juntos
trabalharmos em prol de Minas Gerais. Lucas, a senhora é de uma família de empresários, né, que emprega aí centenas de pessoas. Em relação à reforma da Previdência, enquanto um gestor no ramo empresarial, qual é a sua análise? A nova Previdência se faz fundamental, visto os desafios do país de hoje. Perceba, nós gastamos 50% do que o Brasil arrecada, nós gastamos com Previdência. Nós gastamos 10 vezes mais com Previdência do que com educação, 7 vezes mais com Previdência do que com saúde. E o atual sistema, ele dá menos para quem já recebe menos e dá mais para quem já recebe mais, ou seja, uma injustiça completa. Falta recurso para investir em saúde, em segurança, em infraestrutura, em educação. Quem já tem mais recebe mais, quem tem menos recebe menos. A gente precisa acabar com isso. Por isso eu sou defensor, promotor da nova Previdência, o novo que tem assumido a sua responsabilidade lá na Câmara dos Deputados para aprovarmos a nova Previdência o quanto antes, e o brasileiro, não só mineiro, mas todo o Brasil vai perceber na pele, ao sair pelas ruas, que a nova Previdência é o melhor caminho para o Brasil. Eu te perguntei enquanto empresário, eu te pergunto se enquanto deputado essa postura se mantém. Sim, sim. 8h51, nós estamos caminhando para o fim do Café com Política, mas antes, deputada, a gente tem um quadro que chama de Bate Pronto. No Café com Política, hora do Bate Pronto. Vou te fazer perguntas objetivas e você responde de forma objetiva. Combinado? Partido Novo. Meu partido, gosto, indico e convido ouvintes para conhecer melhor. Brumadinho. Uma tragédia completa, mas que com trabalho vamos resgatar ali a identidade, a história da cidade. Romeu Zema. Tem feito um bom trabalho e tem aí o meu apoio para os próximos 4 anos. Situação financeira em Minas Gerais. Caótica, e é importante todos os mineiros entenderem isso e trabalharem juntos para uma solução. Jair Bolsonaro. Temos que ter paciência, tem feito também um bom trabalho, um bom time, em especial o seu time econômico. Precisa melhorar alguns aspectos, mas tem também feito um bom governo. Reforma da Previdência. Será aprovado o quanto antes, no que depender do Partido Novo lá na Câmara dos Deputados. Conversamos com o deputado federal pelo Partido Novo, Lucas Gonzalez. Muito obrigada pela entrevista do senhor. Seja sempre bem-vindo aqui. Obrigado, Thalita. Obrigado, ouvintes da Rádio Super Notícias. Para mim sempre uma alegria estar aqui com vocês. Reitero, sempre o convite a acompanhar o trabalho lá em Brasília. Eu tenho como um dos propósitos essa minha entrada política, primeira vez em mandato público, resgatar essa representatividade. Então, faço aí o convite ao nosso ouvinte para acompanhar o trabalho via redes sociais, que hoje é mais fácil, aqui na rádio também. Lucas V. Gonzalez em todas as redes sociais. Vai ser uma alegria compartilhar um pouco sobre a vida pública e a política lá em Brasília com o cidadão aqui de Minas Gerais.